Como é precioso louvar o Senhor com cânticos. Como es precioso adorar al Señor con cánticos. É um privilégio que nós temos. Es un privilegio que nosotros tenemos. Cantar louvores ao nosso amado Senhor. Cantar adoraciones a nuestro amado Señor. Algo que chama a atenção do meu coração, Algo que llama la atención en el corazón del que hermano. o Criador de todo esse universo, Que el creador de todo este universo, que criou bilhões e bilhões de galáxias, que creó billones y billones de galaxias, e há bilhões e bilhões de estrelas espalhadas por todas essas galáxias, y hay billones y billones de estrellas expandidas por toda la galaxia, se importou conosco. se importó con nosotros. Ele se inclinou para ver a nossa miséria Él se inclinó para mirar nuestra miseria e desceu a este mundo para nos salvar. y descendió en este mundo para salvarnos. Que Senhor glorioso nós temos! Qué Señor glorioso tenemos. Ele é digno de louvor, digno de adoração. Él es digno de adoración. Como já havíamos dito, Ele é um cavalheiro celestial. Como ya hemos dicho, Él es un caballero celestial. Ele tem poder para fazer todas as coisas que Ele desejar, Él tiene poder para hacer todas las cosas que desea, mas Ele não vai forçar o nosso coração. mas Él nunca va a forzar nuestro Com corazón. relação a nós, Ele vai fazer um convite. Con relación a nosotros, Él va a hacer una invitación. Não é impressionante o nosso amado Senhor? ¿No es impresionante nuestro amado Señor? Ele quer que nós vivamos uma vida de consagração para Ele. Él quiere que nosotros vivamos una vida de consagración para Él, Mas Ele não vai nos obrigar. mas Él no nos va a obligar. E Ele poderia fazer isso, Y Él podría hacerlo, mas Ele não faz. mas Él no lo hace. Ele é um cavalheiro celestial. Él es un caballero celestial. Que Senhor maravilhoso! Qué Señor maravilloso. Somente Jesus pode combinar duas coisas. Solamente Jesús puede combinar dos cosas. Ele tem a coroa de ouro de governo desse universo sobre a sua cabeça. Él tiene la corona de gobierno de oro sobre su cabeza E ao mesmo tempo ele usa um avental de servo y al mismo tiempo él usa un delantal de siervo para servir os seus. para servir a los suyos. O Filho eterno de Deus El Hijo eterno de Dios desejou se tornar um servo. deseó convertirse en un siervo. Isso é maravilhoso, irmão e irmã. Esto es algo maravilloso, hermanos y hermanas. Vamos orar, pedir que o Senhor continue a nos ajudar nessa segunda sessão que temos para compartilhar a palavra. Vamos a orar y pedir al Señor que continúe ayudándonos a continuar con esta segunda sesión de la palabra. Maravilhoso Senhor, nós nos inclinamos ante a tua soberania. Maravilloso Señor, nos inclinamos ante tu soberanía. Tu que és cheio de poder, Tú que eres lleno de poder, digno de todo louvor, honra e majestade. digno de toda adoración, honra y majestad. Ficamos impressionados em nossos corações. Nos quedamos impresionados en nuestros corazones. Como tu te importaste conosco. Como tú te has importado con Tu nosotros. olhaste a nossa miséria Tú miraste nuestra miseria e vieste a este mundo y viniste a este mundo para dar a sua vida por nós naquela cruz. para dar tu vida por nosotros en aquella cruz. Quanto amor, amado Senhor. Cuánto amor, amado Señor. Nós queremos responder este amor, Nosotros queremos responder a ese amor, oferecendo a Ti as nossas vidas. ofreciendo a ti nuestras vidas. Queremos ter uma vida de consagração a Ti. Queremos tener una vida de consagración a ti. Tu mereces isto Tú mereces esto e nós queremos fazer isto. y nosotros queremos hacer esto. Então nos ajuda, Senhor, Entonces ayúdanos, Señor, que o Espírito Santo que em nós habita, que el Espíritu Santo que en nosotros habita, que está neste que ambiente, está en este ambiente, possa tocar o nosso coração de modo profundo, pueda tocar en nuestros corazones de una manera profunda, para que possamos nos render totalmente a Ti. para que podamos rendirnos totalmente a ti. Quebra nossos corações, Quiebra, Señor, nuestros corazones. venha vencer-nos por Tua glória. Ven y véncenos, Señor, por tu gloria. Nós precisamos disso, Senhor. Nosotros necesitamos de esto, Señor. Oramos em Teu nome, Oramos en tu nombre, para a glória de Deus Pai. para gloria del Dios Padre. Amém. Amén. Antes de nós darmos um passo seguinte para Antes de avançarmos no nosso assunto, Antes de nosotros dar un paso siguiente para avanzar en nuestro asunto, vamos pegar o Evangelho de João, capítulo 13. vamos a tomar el Evangelio de Juan, capítulo 13. E aqui nós vamos ler alguns versos. Y aquí vamos a leer algunos versículos, A partir do versículo 1 a partir del versículo até o 1 versículo 5. hasta el versículo 5. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre,
Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso en un lembrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vocês percebem este cenário, irmão, irmã? Ustedes pueden notar este escenario, hermanas y Que hermanos. cenário que deve tocar profundamente o nosso coração. Un escenario que tiene que tocar profundamente nuestros corazones. Se nós colocarmos, e está um ao lado do outro, verso 3 e 4, Si nosotros colocamos los dos versículos 3 y 4 uno al lado del otro, isso vai nos surpreender. eso nos va a sorprender. Deixe-me novamente lembrar o que foi lido. Déjenme nuevamente recordar lo que fue leído. Versículo 3, vou ler com vocês. Versículo 3 y voy a leer, el hermano va a leer con nosotros. Sabendo este que o Pai confiara às suas mãos todas as coisas, Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos e que viera de Deus e para Deus voltava. y que había salido de Dios y a Dios iba. Então, nesse primeiro versículo, nós temos Entonces en este primer versículo nosotros que tenemos absolutamente todas as coisas estavam debaixo dos pés de Jesus. que absolutamente todas las cosas estaban bajo los pies de Jesús. Deus, o Pai, havia confiado nas suas mãos tudo. Dios el Padre había confiado en sus manos todo. Ele é o grande soberano desse universo, Él es el gran soberano de este o universo, grande rei. el gran rey. Qual foi a atitude que ele teve? ¿Cuál es la actitud que él tuvo? Veja o versículo que está ao lado, que é o versículo 4, logo abaixo. Miren el versículo que está al lado, el versículo 4. Ele não levantou-se para dizer, eu sou aquele que tem debaixo dos meus direitos todas as coisas. Él no se levantó para decir, he aquí yo soy el que tengo debajo todos los derechos de todas las Vocês cosas. devem se submeter a mim. Ustedes tienen que sujetarse a mí. Vocês precisam me servir. Ustedes necesitan servirme. Ele não fez isso. Él no hizo esto. Ele levantou-se daquela ceia, tirou a vestimenta de cima Él se levantó de aquella cena y se quitó el manto de encima e vestiu uma toalha, y se colocó una toalla, que significa avental de servo. que significa el delantal de siervo. Vocês percebem esse cenário? Ustedes pueden notar esa escena. O grande rei do universo, El gran rey del universo, o soberano absoluto em todas as el coisas. soberano absoluto sobre todas las cosas, Ele tira suas vestes él quita sus mantos e coloca sobre ele um avental de servo. y se coloca sobre él un delantal de siervo. Iria executar como executou o serviço mais baixo de uma casa, Iba a ejecutar como ejecutó el servicio más bajo de una casa, que era lavar os pés de homens, pés sujos de homens. que era lavar los pies sucios de los hombres. E ele então pega a bacia de água Entonces él toma la vasija de agua com a toalha cingida no seu corpo, con la toalla ceñida en su cuerpo, ele se ajoelha diante dos seus él discípulos se arrodilla delante de sus discípulos e começa a lavar os pés, um de cada um. y comienza a lavar los pies de uno por uno. Que Senhor é esse que nós temos, irmão e irmã? ¿Qué Señor es que tenemos nosotros, hermanos y hermanas? Que Senhor maravilhoso é este? ¿Qué Señor maravilloso es este? Digno de receber toda a glória, honra, poder e majestade. Digno de recibir toda honra, poder y majestad. Foi ele mesmo quem disse que nós não devemos almejar os primeiros lugares, Fue el mismo que nos dijo que nosotros no debemos querer los primeros lugares, que nós devemos sentar na última fila, que nosotros debemos sentarnos en las últimas que nós filas, não devemos desejar sermos os primeiros no debemos desear ser los primeros e sim os y últimos. sí los últimos. Isso fala-nos do princípio do governo celestial. Eso nos habla del principio del gobierno celestial. Como ontem nós havíamos dito, Como ayer nosotros hemos dicho, aquele que era o próprio Deus aquel que era el propio Dios, habitava nos castelos de marfim, que habitaba en los castillos de que marfil, tinha adoração de todos os anjos. que tenía la adoración de todos los ángeles, Ele se esvaziou de toda a sua glória él se despojó de toda su gloria e veio a este mundo, y vino a este mundo, assumindo
a forma de um servo, asumiendo la forma de un siervo, escravo de amor. un esclavo de amor. Por que escravo de amor? ¿Por qué esclavo de amor? Porque é a maneira mais clara para identificar aquela virtude mais elevada celestial, Porque es la manera de identificar la virtud más clara celestial, que é a humildade. que es la humildad. Ele se esvaziou de si mesmo. Él se despojó de sí mismo. O Filho Eterno El Hijo Eterno tornou-se escravo de amor. se convirtió en un esclavo de amor. Como eu disse, não há conflito aqui. Como el hermano ha dicho, no hay un conflicto en esta Há forma. uma unidade perfeita. Hay una unidad perfecta. Que maravilhoso é. Qué maravilloso es. Quando você tiver a plena consciência que você é um filho de Deus em Cristo Jesus, Cuando usted tuviera la plena conciencia de que usted es un hijo de Dios en Cristo Jesús, você vai se curvar diante desse majestoso Senhor, usted se va a curvar delante de ese majestuoso Señor, desejando ser o servo de amor dele. deseando ser el siervo de amor de Él. Não é maravilhoso isso, irmão, irmã? Es algo maravilloso, hermanos y Esse é o teu hermanas. Senhor. Ese es su Señor. Esse é o meu Senhor. Ese es mi Señor. E Ele faz um convite para nós para que sejamos aqueles que vivam uma vida de consagração. Y Él nos hace una invitación para que nosotros seamos aquel que vive una vida de consagración. Ele é, como temos insistido, um cavalheiro celestial. Él es, como hemos insistido, un caballero celestial. Ele nos convida. Él nos invita. Você diz amém a este convite, irmão e irmã? Usted dice amén a esta invitación, hermanos y hermanas. Nós queremos ser estes que vivam uma vida consagrada ao Senhor. Nosotros queremos ser aquellos que viven una vida consagrada al Señor. Que o Senhor nos ajude. Que el Señor nos Que ayude. o Senhor nos socorra neste assunto. Que el Señor nos dé socorro en este asunto. Que a palavra saia da esfera da nossa mente Que la palabra salga de la esfera de nuestra mente e desça até o nosso coração. y descienda hasta nuestro corazón. Não queremos ser meros ouvintes da palavra. No queremos ser solamente oidores de la palabra. Queremos ser praticantes da palavra. Queremos ser hacedores de la palabra. A única coisa que o Senhor requer de você e de mim La única cosa que el Señor necesita de usted y de mí é um coração aberto. es un corazón abierto. Quem vai fazer a obra é Ele. Quien va a hacer la obra es Él. É a obra da graça. Es la obra de la gracia. Mas Ele precisa ouvir dos seus lábios o sim. Mas Él necesita escuchar de sus labios un sí. E Ele então vai começar a operar pelo seu Espírito. Y entonces Él comenzará a operar por su espíritu. Irmão, irmã, nós não podemos perder a palavra do Senhor. Hermanos y hermanas, no podemos perder la palabra del Señor. Vocês se lembram da parábola do semeador do capítulo 13 de Mateus, Ustedes recuerdan la palabra del sembrador, la parábola del sembrador en el Mateos 13, quando o semeador saiu a semear a palavra. cuando el sembrador salió a semillar la palabra. O primeiro semear caiu na beira do caminho, vocês se lembram? La primera semilla cayó en la vera del camino, ¿recuerdan? A segunda semeadura caiu naquele solo rochoso. La segunda semilla cayó en suelo rocoso. A terceira semeadura caiu no solo que havia muitos espinhos. La tercera semilla cayó en suelo donde había muchos espinos. E por fim, a quarta semeadura caiu no bom solo. Mas la cuarta semilla cayó en buen suelo, en buena tierra. Nós podemos aplicar essa parábola da seguinte maneira: Nosotros podemos aplicar esta parábola de la siguiente manera, olhando para a palavra que todas as vezes que nos reunimos estamos recebendo. mirando como para la palabra que todas las veces que nos reunimos estamos escuchando. Como está o nosso coração ao recebermos a palavra? ¿Cómo está nuestro corazón al recibir la palabra? Será que é como aquele solo da beira do caminho, um solo duro, rígido, ¿Será como el suelo de la vera del camino, un suelo duro, rígido, falando do nosso coração? hablando de nuestro corazón? O que vai acontecer? As aves do céu ¿Qué es lo que va a suceder? vão voar e vão roubar aquela semente. Las aves del cielo van a volar alrededor y van a robar esa semilla. Então, muita palavra que nós recebemos, nós perdemos. Entonces, mucha palabra de la que recibimos la perdemos, Porque o nosso coração está endurecido. porque nuestro corazón está endurecido. Então, que o Senhor nos livre desse endurecido coração. Entonces, que el Señor nos libre de ese endurecimiento del corazón. Assim também como nós não devemos ter aquele tipo de coração comparado ao solo rochoso. Así como también no debemos tener nuestro corazón comparado a un suelo rocoso. Tem uma pequena porção de terra, Tiene una pequeña porción de tierra, onde aquela semente ela vai brotar rapidamente, donde aquella semilla va a brotar rápidamente, mas quando o sol da provação chegar, mas cuando el suelo de la prueba llega,
aquela semente que brotou, ela vai murchar e morrer. Aquella semilla que brotó va a ser que debilitado y va a morir. Porque não tinha como aprofundar as raízes daquela semente. Porque no tenía cómo hacer que sus raíces se quedaran profundas. Porque havia uma rocha interna naquele solo. Porque habían rocas internas en aquel suelo. Então nós podemos ter um coração assim, muitas vezes receptivos imediatamente à palavra. Muchas veces podemos tener el corazón así, un corazón receptivo a la palabra. A palavra brota, nós aceitamos a palavra, La palabra brota porque la aceptamos, mas quando as provações recaem sobre nós, mas cuando las pruebas vienen sobre nosotros, nós deixamos aquela palavra nosotros dejamos aquella e palabra nós a perdemos. y nosotros la perdemos. E aquele solo que ele nos fala dos espinhos Y aquel suelo que nos habla de los espinos são as ocupações, as preocupações desse mundo, son las ocupaciones y preocupaciones de este mundo, coisas que roubam o nosso coração. cosas que roban nuestros corazones. A palavra, ela que foi plantada nesse tipo de solo, ela vai germinar. La palabra que fue plantada en ese suelo, ella va a germinar. Mas os cuidados desse mundo Mas não os vai cuidados- permitir que ela floresça, Mas los cuidados de este mundo no va a permitir que ella florezca. ou seja, um solo infrutífero. O sea, un suelo infructífero. Que nós tenhamos um coração comparado ao quarto tipo de solo, Que nosotros tengamos un corazón comparado al cuarto tipo de suelo. aquele solo que tem a terra fofa, afofada. Aquel suelo que tiene una tierra tratada, perfecta. Aí a semente ela vai germinar e florescer e frutificar. Ahí la semilla va a caer, va a florecer y va a germinar. A 100 por 1, a 60 por 1 e a 30 por 1. Al 100 por 1, 60 por 1 y 30 por 1. Assim deve ser o nosso coração. Así tiene que ser nuestro corazón. É assim que nós abrimos o nosso coração para que o Senhor fale a Ele. Así es como nosotros abrimos nuestro corazón para que el Señor hable a Él. Para que Ele comece então a nos dar caminhos para que possamos viver uma vida de consagração. Así para que nosotros podamos abrir un camino para comenzar una vida de consagración. O que Ele tanto deseja de nós. Algo que Él tanto desea de nosotros. Então vamos dar agora um passo seguinte naquilo que estamos tratando com os irmãos. Entonces ahora vamos a dar un paso adelante en aquello que estamos tratando con los hermanos. Que levantamos o assunto dos impedimentos que agem contra uma vida de consagração. Que es aquello que es acerca de los impedimentos que actúan contra una vida de consagración. Falamos há pouco sobre o primeiro deles, que refere-se ao engano de Satanás. Hablamos hace un momento que se refiere a lo del engaño de Satanás. E nós só precisamos concluir esse primeiro aspecto, Y nosotros solamente necesitamos concluir este aspecto, mostrando um caminho na palavra de Deus de como podemos estar protegidos dessa situação. mostrando de cómo podemos protegernos de esta situación. Vamos pegar o livro de Efésios, capítulo 6. Vamos a tomar el libro de Efesios, capítulo 6. E aqui nós vamos ler 3 versículos. Y aquí vamos a leer 3 O versículos. primeiro deles é o 11, Primero el 11, o segundo é o 13, el segundo es el 13 e depois o 18. y después el 18. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aqui está para nós o caminho da vitória. Aquí está para nosotros el camino de la victoria. É verdade que o apóstolo Paulo mostrou que a nossa luta não é contra sangue nem carne, Es verdad que el apóstol Pablo mostró para nosotros que nuestra lucha no es contra e carne sim ni sangre, contra aquelas 4 divisões do exército satânico. y sí contra aquellas 4 divisiones del ejército satánico. Mas dentro desses ataques do inimigo, nós destacamos um apenas na reunião anterior. Mas dentro de esas regiones solamente destacamos una en la reunión anterior, Que foi a relação da falta de perdão com
as astúcias de Satanás em nossas vidas. que fue la falta de perdón con la astucia de Satanás en nuestras vidas. Mas aqui nós temos agora o caminho de nós obtermos a vitória Mas aquí ahora nosotros tenemos el camino para obtener la victoria contra todas as ciladas do inimigo. contra todas las acechanzas del enemigo. Não é apenas algumas ou várias, mas todas as ciladas. No apenas algunas o varias, sino contra todas las acechanzas. No versículo 11 que foi lido, En el versículo 11 que hemos leído, diz que nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. en el versículo 11 dice que debemos estar vestidos de toda la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Agora veja o detalhe do versículo 13. Ahora miren el detalle del versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido, preste atenção, tudo, permanecer inabaláveis. Como leemos en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Mirar bien, todo, para estar firmes. Esse é um texto muito precioso. Esto es un texto muy precioso. A palavra nos dá um caminho que nos permite ter vitória sobre todos os intentos malignos. La palabra nos va a mostrar que sobre todo podemos tener victoria, estando firmes. Mas nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus, Mas nosotros debemos estar revestidos de toda armadura de Dios, que ela é descrita aqui nesse trecho que nós lemos na primeira sessão. que ya está descrita aquí en todo este capítulo que hemos leído en la primera sesión. Vejamos então o versículo 14 a 17. Veamos entonces del versículo 14 al 17. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Basicamente aqui está a descrição de toda a armadura de Deus. Básicamente aquí está la descripción de toda la armadura de Dios. Depois os irmãos olhem com bastante detalhes para que vocês estejam compreendendo claramente o que representa esta armadura. Después los hermanos miren detenidamente, con bastante atención, para que puedan comprender lo que está escrito aquí de toda la armadura. Agora eu quero destacar o versículo 18 que foi lido. Ahora yo quiero destacar el versículo 18 que hemos leído. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Con toda oración y súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu. Essa é uma convocação que Paulo faz a nós. Es una convocación que Pablo hace a nosotros. Irmãos e irmãs, nós temos falhado nesta área. Hermanos y hermanas, hemos fallado en esta área. Nós temos mais facilidade de ler a palavra de Deus, de fazer estudos bíblicos, do que orar. Nosotros tenemos más facilidad para leer y estudiar la palabra que para orar. Às vezes nós sentamos e lemos vários trechos das Escrituras Sagradas. A veces nosotros nos sentamos y leemos varios capítulos de las Escrituras Sagradas. Quando nós nos ajoelhamos para orar, Mas cuando nosotros nos arrodillamos para orar, começa uma batalha na nossa mente. comienza una batalla en nuestra mente. Você começa a orar, de repente os seus pensamentos começam a sair de você, sair daquele local onde você está. Usted comienza a orar, pero sus pensamientos comienzan a salir de aquel lugar donde usted se encuentra. E de repente nós temos que buscar os nossos pensamentos e trazê-los cativos para nós. De repente tenemos que buscar todos nuestros pensamientos y nuevamente traerlos cautivos para nosotros. Às vezes, para que nós tenhamos 5 minutos de oração verdadeira, A veces para tener 5 minutos de oración verdadera, nós gastamos 1 hora em conflito. nosotros gastamos 1 hora en guerra. Ou só acontece comigo? O eso solamente acontece con el Acontece com hermano. os irmãos também. Sucede también con ustedes. Há uma luta muito grande. Hay una lucha muy grande. Nós precisamos ser também despertados para essa realidade tão necessária para esse tempo do fim, que é a vida de oração. Nosotros necesitamos ser despertados para esta necesidad tan grande que es la vida de oración.
É isso, aqui nós falhamos muito. Y es esto en lo que nosotros fallamos mucho. É uma vida de oração. Es una vida de oración. E aqui está um dos caminhos para obtermos vitória sobre as astutas ciladas do inimigo. Y es aquí donde nosotros tenemos las instrucciones para una victoria sobre estas acechanzas del enemigo. Uma coisa muito simples que eu vou dizer para você agora. Una cosa muy simple que el hermano va a decir para nosotros ahora, Relacionado aqui, foi falado na primeira sessão. relacionado con lo que fue hablado en la primera sesión, Para que nós que temos alguma dificuldade com pessoas no nosso coração, para nosotros que tenemos dificultades con algunas personas en nuestros corazones, precisamos liberar essas pessoas dos nossos corações. necesitamos liberar a esas personas de nuestros corazones. É aquela expressão que eu usei, vamos abrir a gaiola do nosso coração, Es aquella expresión que el hermano usó, vamos a abrir las jaulas de nuestros para que elas corazones possam sair. para que ellas puedan salir. E a única maneira disso ser possível, Y la única manera de esto ser posible, comece a orar pelo seu inimigo. comience a orar por su enemigo. Comece a orar por aquela pessoa que te fez mal. Comience a orar por aquella persona que te ha hecho un mal. Isso vai ser uma bênção para o seu coração. Eso va a ser una bendición para su corazón. Isso significa que você está dando as primeiras voltas no cadeado dessa jaula interna. Eso muestra que usted está dando las primeras vueltas del candado de esa jaula interna Para abri-la e deixar o passarinho voar. para abrirla y dejar ese pajarito volar. Então comece a orar por aquela pessoa que você tem uma dificuldade. Entonces comience a orar por aquella persona que usted tiene una dificultad. Você não vai orar através de sentimentos. Usted no va a orar a través de sentimientos. Você vai orar pela fé. Usted va a orar por fe. Você vai orar por obediência. Usted va a orar por obediencia. Abençoe aquela pessoa que te fez mal. Bendiga a aquella persona que le ha hecho algún mal. Deseje o bem para ela. Desee el bien para ella. Você vai experimentar uma grande libertação. Usted va a empezar a experimentar una gran liberación. Então, orando em todo tempo no Espírito. Entonces, orando en todo tiempo en el Espíritu. Orar no Espírito significa você orar segundo a palavra de Deus. Orar en el Espíritu significa orar según la palabra de Dios. E a palavra de Deus diz para você orar pelos seus inimigos. Y la palabra dice para que usted ore por sus enemigos. É isso que vai te fazer parecido com o seu Pai Celestial. Eso es lo que usted lo va a hacer parecido con su Padre Celestial. Conforme diz o livro de Mateus, Como dice el libro de Mateos, no seu capítulo 5. en su capítulo 5. Deixe-me conferir para que eu não lhe dê uma informação incorreta. Déjenme confirmar para yo no dar una información incorrecta. Sim, é capítulo 5, versículo 44. Sí, es en el capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, Pero yo os digo, amai vossos inimigos, amad a vuestros enemigos, orai pelo que vos perseguem. orar por los que los persiguen. Isso. Em outras palavras, En otras palabras, lance o perdão. lance el perdón, Lance o perdão. envíe el perdón. Então, agora vamos dar um passo seguinte, Ahora vamos a dar un paso adelante para falarmos do segundo impedimento que nos atrapalha a ter uma vida de consagração. Vamos a hablar del segundo impedimento que nos impide avanzar en una vida de consagración. São os pecados não confessados. Son los pecados no confesados. Vamos pegar o livro de Isaías, capítulo 59. Vamos a tomar el libro de Isaías en el capítulo 59. Vamos ler aqui os 3 primeiros versículos. Vamos a leer los 3 primeros versículos. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Que texto importante para os nossos corações nesse momento. Qué texto importante para nuestros corazones en este momento. Veja que a mão do Senhor, ela não está encolhida. Miren que la mano del Señor no está encogida. O Senhor deseja nos salvar. El Señor desea salvarnos. Os seus ouvidos não estão surdos. Sus oídos no están sordos. Ele deseja nos ouvir. Él desea oírnos. Mas o que impede Mas ¿qué impide dele agir a nosso favor?
que Él actúe a nuestro favor. São as nossas iniquidades, são os nossos pecados Son nuestras iniquidades y nuestros pecados não confessados. no confesados. Isso nos faz separados de Deus. Eso nos hace estar separados de Dios. Mesmo como filhos de Deus, Mismo como hijos de Dios, nós podemos viver uma vida sem comunhão com Ele. nosotros podemos vivir una vida sin comunión con Él. Não perdemos a salvação, No perdemos la mas salvación, nós perdemos a comunhão. mas nosotros perdemos la comunión. A coisa mais certa que vai acontecer com você e comigo. La cosa más segura que va a suceder con usted y conmigo, Digo isso com tristeza no coração. digo eso con tristeza en mi corazón, É que nós vamos pecar. es que nosotros vamos a pecar, Porque nós somos falhos. porque nosotros somos fallos. Mas graças ao Senhor, porque Ele nos deixou um caminho. Mas gracias a Dios porque Él nos dejó un camino. O maior presente que Deus nos deixou El mayor regalo que el Señor nos dejó foi o caminho do arrependimento. es el camino del arrepentimiento. Se nós não tivéssemos esse caminho, Si nosotros no tuviéramos este camino, como que nós poderíamos suportar aí os problemas dos nossos corações? ¿cómo podríamos soportar los problemas de nuestros corazones? Quando nós ferimos as outras pessoas, se nós não pudermos ter um caminho de arrependimento, Cuando nosotros herimos a otras personas y no tuviéramos un camino del arrepentimiento, como que os nossos corações estarão? ¿cómo es que nuestros corazones estarían? Então, o caminho do arrependimento é um presente de Deus para as nossas vidas. Entonces el camino del arrepentimiento es un regalo de Dios para nuestras vidas. Então, nós precisamos confessar nossos pecados ao Entonces Senhor. nosotros necesitamos confesar nuestros pecados a Dios. Novamente, nós colocamos que o Espírito Santo é muito importante, Nuevamente colocamos que el Espíritu Santo es muy importante porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. porque Él es quien nos convence del pecado, la justicia y del juicio. Ele é muito sensível. Él es muy sensible O seu nome é Espírito Santo. y su nombre es Espíritu Santo. Ele é muito sensível Él es dentro de muy nós. sensible E Ele não quer que nada nos separe da comunhão de Deus. y Él no quiere que nada nos separe de la comunión con Dios. Então, que Ele haja no nosso coração. Entonces que Él encuentre en nuestro corazón. Quando estávamos falando do primeiro impedimento Entonces cuando estábamos hablando del primer impedimento e destacando o aspecto da falta de perdão que muitas vezes temos no coração, destacando la falta de perdón que a veces tenemos en nuestro corazón, isso se caracteriza também como um pecado. eso también se caracteriza como un pecado E isso nos afasta da comunhão de Deus. y eso nos aparta de la comunión con Dios. Mais do que isso, Más que esto, nós não podemos ter uma vida de consagração ao nosotros Senhor. no podemos tener una vida de consagración al Señor. Vocês se lembram, eu havia dito algo importante. Ustedes recuerdan que el hermano había dicho algo importante. Nós recebemos a palavra, compreendemos toda ela, Nosotros recibimos la palabra y la comprendemos toda. temos a certeza que o Espírito Santo habita em nós, Tenemos la seguridad que el Espíritu Santo habita en nosotros, mas a nossa vida é seca, mas nuestra vida es seca, é como um deserto. es como un desierto. Não conseguimos desfrutar de uma vida plena, No conseguimos disfrutar de una vida plena, porque nós não temos uma vida de consagração. porque nosotros no tenemos una vida de consagración. Isso é o que foi dito. Y eso fue lo que hemos dicho. Agora estamos considerando esses impedimentos Ahora estamos considerando esos impedimentos para que, ao conhecê-los, para que al conocerlos, possamos reconhecer que há algo em nós, para que podamos reconocer que hay algo en nosotros, confessar diante do Senhor, confesar delante del Señor, nos apropriar da provisão, apropiarnos de la provisión, do perdão, del perdón, da graça de la gracia e y prosseguirmos. proseguir. Esse é o caminho do Senhor. Ese es el camino del Señor. Agora, a palavra de Deus diz que nós devemos confessar os nossos pecados. Ahora la diante do palabra de Senhor. Dios dice que nosotros debemos confesar nuestros pecados delante del Señor. Não devemos ocultar pecado. No debemos ocultar pecados. O pecado é algo que entristece profundamente o coração do nosso Senhor. El pecado es algo que entristece profundamente el corazón de nuestro Señor. E eu digo com peso no coração. Y yo digo, y el hermano dice esto con peso en su corazón, Há cristãos, hay cristianos, filhos de Deus, hijos de Dios, que estão escravizados em alguns tipos de pecados. que están esclavizados en algunos tipos de pecados, Às vezes pecados morais. a veces pecados morales. E isto precisa ser tratado urgentemente diante Y de eso Deus. necesita ser tratado urgentemente Nós delante de precisamos Dios. entender que o pecado é algo muito mal. Necesitamos entender que el pecado es algo muy malo. As pessoas que
amam o pecado, Las personas que aman el pecado, que gostam do que pecado, les gusta el pecado, na realidade estão beijando en realidad están besándose, os cravos que foram fincados nas mãos de Jesus. están besando los clavos que han sido colocados en las manos de Jesús. Para nós entendermos a seriedade Para que do podamos pecado. entender la seriedad del pecado, Foram os nossos pecados que levaram Jesus para a cruz. fueron nuestros pecados que llevaron a Jesús a la cruz. E se eu amo Y o si yo amo el pecado, pecado, se eu gosto de praticar o pecado, y si a mí me gusta practicar ese pecado, é como se eu beijasse os cravos que foram colocados nas mãos de Jesus. es como si a mí me gustase besar los clavos que fueron colocados en las manos de Jesús. Não é forte isso? ¿No es algo fuerte esto? Irmãos, o pecado ofende profundamente a Deus. Hermanos, el pecado ofende profundamente a Dios. O Espírito Santo se entristece no nosso coração. El Espíritu Santo se entristece en nuestros Mas corazones. nós não precisamos ficar um minuto a mais escravo do pecado. Mas nosotros no necesitamos quedarnos un minuto más esclavos del pecado. Podemos confessá-lo Podemos confesarlo e deixá-lo. y dejarlo. É o que o Senhor deseja. Eso es lo que el Señor desea. Como que podemos ter uma vida de consagração? ¿Cómo es que podemos tener una vida de Se consagración? nós temos alguns pecados ocultos Si guardados nosotros tenemos no algunos nosso pecados íntimo, ocultos guardados en nuestro interior, nós nuestra não vamos ter intimidad, essa vida de consagração. nosotros no vamos a tener una vida de consagración. Hoje, no meio do povo de Deus, dos maiores problemas Hoy en el pueblo de Dios uno de los mayores problemas são os pecados morais. son los pecados morales. São aqueles pecados que são cometidos no oculto. Son aquellos pecados cometidos en lo oculto. E isso precisa ser tratado. Y eso necesita ser tratado. Não podemos brincar com aquilo que Não pode- é maligno. No podemos jugar con aquello que es maligno. Os pecados nos destroem, Los pecados nos destruyen, nos matam, nos matan, nos aniquilam. nos aniquilan. Permitam-me dizer algo para vocês. Permitan que el hermano nos diga algo a nosotros. Talvez vocês já ouviram essa história, mas eu creio que vai ser edificante ouvi-la novamente. Tal vez ustedes ya escucharon esta historia, pero el hermano considera que será edificante escucharla nuevamente. Vocês sabem como os esquimós caçam lobos? Ustedes saben cómo los esquimales cazan los lobos. Eles têm um truque muito especial. Ellos tienen un truco muy especial. Eles, para caçar os lobos, eles pegam uma faca que tem 2 gumes Ellos para cazar los lobos, ellos toman un cuchillo de doble filo, bem grande muy grande, de gran tamaño, e molha com bastante sangue esta faca. y la humedecen en mucha sangre, este cuchillo. E depois coloca essa faca na neve com a ponta para cima, Después colocan este cuchillo en la nieve, con la punta hacia arriba, cobre aquela faca com um monte de neve, cubren el cuchillo con mucha nieve, depois derrama sangue em cima daquela neve. después derraman mucha sangre encima de la nieve, de aquella nieve. O que o lobo vai fazer? ¿Qué es lo que hace el lobo? O lobo ele vai ser atraído pelo cheiro daquele sangue El lobo va a ser atraído por el olor de aquella sangre e vai chegar naquele monte de neve que tem o sangue y va a llegar en aquel montículo de sangre que tiene e vai começar a lamber. y va a comenzar a lamer E vai lambendo aquela neve com sangue, y va lamiendo aquella nieve con sangre até que chega na faca. hasta que llega en el cuchillo. E quando ele lambe com a sua língua aquela faca, Y cuando él lambe con su lengua aquel cuchillo, vai cortar a sua língua. él va a cortar su lengua. Imediatamente ele vai sentir o sangue quente. Inmediatamente él va a sentir esa sangre E ele caliente. mais rapidamente vai querer lamber aquele sangue. Y él más rápidamente va a querer lamer aquella sangre. O que está acontecendo com ele? ¿Y qué es lo que está sucediendo con él? Ele está morrendo pelo seu próprio prazer. Él está muriendo por causa de su propio placer. Não é impressionante isso? ¿No es algo impresionante É esto? assim que o pecado faz. Es así como el pecado O hace. homem morre em cima da escravidão do seu próprio prazer, El hombre muere encima de la esclavitud de su propio placer, dominado pela sua própria paixão. dominado por su propia pasión. Não é impressionante isso? ¿No es algo impresionante esto? Então nós devemos levar esse assunto muito sério, de maneira séria. Entonces nosotros debemos llevar este asunto de una forma muy seria. Que o Senhor nos ajude. Que el Señor nos ayude.
que não guardemos nenhum pecado no coração. que no guardemos ningún pecado en el A corazón. palavra mesmo diz que o pecado exerce uma função de senhor sobre nossas vidas. La palabra dice que el pecado ejerce una función de Señor sobre nuestras Porque a vidas. Bíblia fala escravos do pecado. Porque la palabra dice esclavos del pecado. Se há escravos, Si hay esclavos, há senhor. hay Señor. E no caso aqui é o pecado. Y en este caso es el pecado. E o Senhor sempre é mais forte do que o servo, o escravo. Y el Señor siempre es más fuerte de que el siervo y que el esclavo. O que isso quer dizer? ¿Esto qué quiere decir? Que o pecado é maior que você. Que el pecado es mayor que usted. Ele vai te vencer. Y Él va a vencerlo. Porém, Mas, sin embargo, debaixo da graça do Senhor, debajo de la gracia del Señor, pela vida do Espírito em nós, por la vida del Espíritu en nosotros, quando nós estamos revestidos da armadura de Deus, cuando nosotros estamos revestidos de la armadura de Dios, e quando nós, ao cairmos, confessamos o nosso pecado diante do Senhor, y cuando nosotros al caernos confesamos nuestros pecados delante del nós Señor, somos totalmente libertos. nosotros somos totalmente liberados. E o Senhor vai nos dando graça para que nós possamos crescer, Y el Señor va a darnos gracia para que nosotros podamos crecer, para que Cristo seja realmente manifesto através da nossa vida. para que Cristo sea manifestado realmente a través de nuestras E vidas. passo a passo vamos ganhando uma plena libertação. Y paso a paso vamos a ir ganando una plena liberación. É o que o Senhor deseja para você e deseja para mim. Y es algo que el Señor desea para ustedes y para nosotros. Agora vamos ver um texto onde mostra-nos a seriedade quando nós não confessamos o nosso pecado. Ahora vamos a leer un texto que nos muestra con seriedad lo que pasa cuando no confesamos nuestros pecados. Salmo de número 32. Salmo del número 32, Do versículo 3 ao versículo 5. Salmo 32 del versículo 3 Ao 5. al 5. Mientras calle, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O versículo 5 nos fala do caminho da libertação, El versículo 5 nos habla del camino de la liberación, mas os versículos 3 e 4 mas los versículos 3 y 4 mostram o resultado nos muestra el resultado quando nós não confessamos o nosso pecado. cuando nosotros no confesamos nuestros pecados. Veja o mal que ocorre sobre nossas próprias vidas. Miren el mal que ocurre sobre nuestras propias vidas. Versículo 3, deixe-me ler novamente. Versículo 3, dejamos al hermano leer nuevamente. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. En cuanto callé mis pecados, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Olha só, quando nós guardamos os pecados no nosso coração, Miren lo que pasa cuando callamos nuestros pecados en el corazón. nossos ossos vão envelhecer. Nuestros huesos van a envejecerse. Já ouviram falar de osteoporose? ¿Ya escucharon hablar de osteoporosis? Há muitas pessoas que contraíram a osteoporose Hay muchas personas que ya han tenido osteoporosis porque não confessaram seus pecados. porque no confesaron sus pecados. Mais de 60% das doenças nas pessoas Más del 60% de las enfermedades de las personas são ocasionadas por causa dos seus problemas emocionais. son causadas por causa de sus problemas emocionales. Não são problemas físicos. No son problemas físicos. Resultaram como problemas físicos, Resultado como problema físico. mas a origem não foi física. Mas la origen no fue física. É um problema interno. Es un problema interior. Falta de confissão de pecado. Falta de confesar sus pecados. Então, o caminho é confessarmos o nosso pecado. Entonces el camino es confesar nuestros pecados. Nossos ossos, se não confessarmos, vão envelhecer Nuestros huesos, si no confesamos, van a envejecerse e vamos sofrer doenças. y van a sufrir enfermedades. As doenças chamadas psicossomáticas. Enfermedades llamadas psicosomáticas. Psicosomáticas. São doenças que são produzidas pelo desequilíbrio das nossas emoções. Son enfermedades resultadas por el desequilibrio de nuestras emociones. Porque nós estamos guardando em nossos corações mágoas, Porque nosotros estamos guardando en nuestros corazones amarguras, nós não liberamos perdão no liberamos el perdón
E o que isso vai trazer como resultado? ¿Y eso qué trae como resultado? Grande mal sobre nossas vidas. Un gran mal sobre nuestras vidas. Então, qual é o caminho, irmão e irmã? Entonces, ¿cuál es el camino, hermanos y hermanas? Confesse diante do Senhor os seus Confiese pecados, delante del Señor sus pecados, para que você seja plenamente liberto. para que usted sea plenamente liberado. Não fique mais um único minuto com esse pecado no coração. No se quede ni un minuto más con ese pecado en el corazón. Você precisa se levantar do seu lugar completamente livre dos Usted necesita pecados. levantarse de ese lugar completamente libre de sus pecados. Veja o versículo 5. Miren el versículo 5. Confessei-te o meu pecado, Te declaré mi pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. y no encubrí mi iniquidad. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, Dije, confesaré al Señor mis transgresiones e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O que o Senhor está esperando? ¿Y qué es lo que el Señor está esperando? Uma confissão. Una confesión. Ele sabe que nós temos o pecado, Él sabe que nosotros tenemos el mas Ele quer pecado, ouvir dos nossos lábios e coração que nós somos pecadores. mas Él quiere escuchar de nuestros labios y de nuestro corazón que nosotros somos pecadores, Que aquele pecado é minha responsabilidade. que aquel pecado es mi responsabilidad. Deixe-me dizer algo também. Déjenme decir algo también. Às vezes, A aquela vezes- mágoa que você tem no seu coração A veces aquella amargura que usted tiene en su corazón foi provocada por uma segunda pessoa. fue provocada por una segunda persona. Mas lembre-se, Mas recuerde, aquela pessoa pagará pelo seu pecado, aquella persona pagará por su pecado, mas você pagará pelo seu pecado. mas usted pagará por su pecado. A amargura é sua e La não daquela amargura es pessoa. suya, no de aquella persona. Então ela pode ter sido um instrumento, Mas ella puede haber sido un instrumento, mas você é a fonte mas usted es la fonte do pecado. fuente del Então pecado. confesse como teu pecado. Entonces confiese como su pecado. Aí o Senhor vai perdoar a transgressão do seu pecado Ahí el Señor va a perdonar la transgresión de su pecado e vai deixar você completamente livre. y ahí va a dejar a usted completamente liberado. O Senhor quer que nós tenhamos vitória sobre o pecado. El Señor quiere que nosotros tengamos la victoria sobre el pecado. Vamos ver o caminho da vitória. Ahora vamos a ver el camino de la victoria. Primeira epístola de João, La primera epístola de Juan, no capítulo 1, en el capítulo 1, vamos ler aqui do versículo 5 ao 9. vamos a leer en el versículo 5 al 9. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. É 1 João? Sí, primera San Juan. 1 João 1, 5 a 9, este, né? 1 del 5. Del 5 al 9. Sim. En el capítulo 2, creo. No. Ah, perdón, É, Perdão, capítulo 1, perdão, 5 a irmão. 9. perdón. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que promessa maravilhosa nós temos aqui. Qué promesa maravillosa tenemos aquí. O Senhor deseja que nós confessemos nossos pecados. El Señor desea que nosotros confesemos nuestros pecados. Ele até diz que se dissermos que não pecamos, estamos nos enganando. Y Él inclusive nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando. Eu disse anteriormente que, infelizmente, o mais certo é que vamos pecar. El hermano nos dijo anteriormente que infelizmente vamos a pecar. Mas o Senhor nos dá um caminho para que nós possamos tratar do pecado.
Mas el Señor nos da un camino para que podamos tratar el pecado. É confessá-lo diante do Senhor, Es confesarlo delante del Señor. porque Ele é fiel e justo para nos perdoar Porque Él es fiel y justo para perdonarnos todos os pecados todos los pecados e nos purificar de toda injustiça. y purificarnos de toda Que injusticia. provisão maravilhosa o Senhor fez para nós. Qué provisión maravillosa el Señor ha hecho para nosotros. Veja no capítulo 2, versículo 1. Miren en el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Novamente, João insiste nesse assunto para conosco. Nuevamente Juan insiste en este asunto con nosotros. Ele está dizendo para que nós não pequemos, Él está diciendo para que nosotros no pequemos, porque nós já fomos libertos do porque pecado. nosotros ya hemos sido liberados del Mas nós pecado. habitamos num corpo caído, Mas nosotros habitamos en un cuerpo caído, suscetível ao pecado. susceptible al pecado. Então, infelizmente, pela nossa fraqueza, podemos cair. Entonces, infelizmente, por causa de nuestras debilidades, podemos caer. E João mostra que isso é possível. Y Juan muestra que esto es posible. Porque ele diz: se todavia Y porque él dice, si todavía alguém pecar, alguien peca, nós temos o que junto ao Pai? Advogado. ¿qué es lo que tenemos junto al Padre? Un abogado, Não é um salvador, no un salvador, um advogado. un abogado. Porque o Salvador já realizou a sua obra por nós. Porque el Salvador ya realizó su obra por Agora nosotros. ele age como aquele que intercede a nosso favor. Mas él ahora actúa como aquel que intercede a nuestro favor. Ele julga a nossa causa diante do Pai. Él juzga nuestra causa delante del Padre. É como se ele dissesse ao Pai: Es como si él dijera al Padre. Pai, o preço desse pecado eu já paguei naquela cruz. Es como si él dijera, Padre, el precio de este pecado Pode ya pagué en liberar la o cruz. perdão para ele. Puede liberar un perdón para Não é él. maravilhoso ¿No es isso? algo maravilloso? Ele age como nosso advogado. Él actúa como nuestro Ele abogado. intercede por você constantemente. Él intercede por usted constantemente. Ele deseja a sinceridade do nosso coração. Él desea la sinceridad de nuestro corazón. Ele sempre estará diante do Pai, Porque Él siempre estará delante del a Padre, seu favor. a su favor. Pai, eu derramei meu sangue para o perdão daquele pecado que está sendo confessado. Padre, yo derramé mi sangre para un perdón por aquel pecado que Está está siendo liberado. confesado. Está liberado. Não é maravilhoso, Senhor ¿No Jesus? es algo maravilloso el Señor Jesús? Então, para que nós tenhamos uma vida de consagração, Entonces, para que nosotros tengamos una vida de consagración, nós temos que tratar de todos os pecados, nosotros debemos de tratar con todos los pecados, chamando pelo nome, llamándolos por su nombre, sabendo que nós temos esse maravilhoso advogado que intercede por sabiendo nós. que tenemos ese maravilloso abogado que intercede por nosotros. Ele é chamado aqui Jesus Cristo o Justo, Es llamado aquí de Jesucristo o el justo, único justo desse universo, el único justo de este universo, que pode chegar de rosto erguido diante do seu Pai que puede llegar con rostro erguido delante del Padre e dizer assim: Pai, y decir eu así, paguei o preço. Padre, yo pagué el precio. E o Pai aceita. Y el Padre lo Não é acepta. maravilhoso Jesus? Es maravilloso Jesús. Jesus é maravilhoso. Jesús es maravilloso. E assim sendo, Y así es. nós sigue já siendo. vamos abrir mais caminhos para uma vida de consagração. Nosotros vamos a abrir más caminos para una vida de Porque consagración. vamos vencendo esse terrível impedimento, Porque vamos venciendo ese terrible impedimento, que são esses pecados escondidos no nosso coração. que son esos pecados escondidos en nuestro corazón. Não segure nenhum pecado no seu coração. No asegure ningún pecado en su corazón. Seja livre, Sea libre, completamente livre. completamente liberado. Vamos passar para o terceiro impedimento, Vamos a pasar al tercer impedimento, que atuam contra uma vida de consagração, que actúan contra una vida de consagración, que fala-nos dos laços com este mundo. que nos habla de los lazos con este mundo. Vamos pegar o livro de Romanos, capítulo 12, Vamos a tomar el libro de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Um outro texto
muito precioso das Escrituras Sagradas. Este es otro texto muy precioso de las Escrituras Sagradas. E aqui há uma exortação que Paulo faz, Aquí hay una exhortación que Pablo hace, que nós não devemos ser conformados a este mundo. que dice que nosotros no debemos ser conformes a este mundo. O que significa ser conformado com esse mundo? ¿Qué es lo que significa ser conformes a este mundo? É tomar a forma desse mundo. Es tomar la forma de este mundo. E por que Paulo está sendo bastante objetivo com esta verdade? ¿Por qué Pablo es tan objetivo con esta verdad? Porque esse mundo jaz do maligno. Porque este mundo es del maligno. Esse mundo está debaixo da orientação de Satanás. Este mundo está debajo de la orientación de Satanás. E deixe-me fazer uma comparação para vocês aqui. Y dejen que el hermano nos haga una comparación a todos nosotros aquí. Somos a igreja do Senhor representada aqui, Somos la iglesia del Señor representada o aquí, corpo de Cristo. el cuerpo de Cristo. Cristo é o nosso cabeça. Cristo en nuestra cabeza, Para que Cristo possa manifestar a sua vontade, para que Cristo pueda manifestar su voluntad. Ele irá fazer unicamente através do seu corpo, não é Él lo va a isso? hacer a través de su cuerpo únicamente, Através dos membros do seu corpo. a través de los miembros de su cuerpo. Cristo tem um corpo, Cristo tiene un cuerpo, que é a sua igreja. que es su iglesia. Agora, como que Cristo vai amar o inimigo Ahora, ¿cómo es que Cristo va a amar a su enemigo? se não for através de você? Si no es a través de usted. Como que Cristo vai ajudar as pessoas se não for através de você? ¿Cómo es que Cristo va a ayudar a las personas si no es a través de usted? Você entende a função do corpo? ¿Ustedes entienden la función del cuerpo? Cristo vai se expressar através de cada um dos seus membros. Cristo va a expresarse a través de cada uno de sus miembros. Então ele precisa dos seus lábios, Entonces Él necesita de sus ele labios, precisa das suas mãos, necesita sus manos, ele precisa dos seus pés, Él necesita sus pies, porque você é membro do corpo de Cristo. porque usted es miembro del cuerpo de Cristo. Para que a vontade dele seja feita aqui na terra, Para que la voluntad de Él sea hecha aquí en la tierra, ele conta com o corpo de Cristo, Él cuenta con el cuerpo de Cristo, com cada um dos seus membros. con cada uno de sus miembros. Então Cristo tem um corpo, Entonces Cristo tiene un cuerpo, que é a igreja. que es la E iglesia. através da igreja ele manifesta a sua plena vontade. Y entonces a través de la iglesia Él manifiesta su plenitud, su plena voluntad. Agora deixa eu fazer uma outra colocação, Ahora déjenme hacer otra colocación, para vocês entenderem o que significa o mundo, para que ustedes puedan entender lo que significa el mundo enquanto sistema caído. en cuanto al sistema caído. O mundo é o corpo de Satanás. El mundo es el cuerpo de Satanás. Satanás se move por esse sistema caído. Satanás se mueve por medio de ese sistema caído. É um sistema maligno. Es un sistema maligno. Então nós devemos estar apercebidos disso. Entonces nosotros tenemos que tener percepción de esto. Que pensemos lá no livro de Gênesis. Pensemos ahí en el libro de Génesis. A primeira palavra dita lá que diz assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos a mirar ahí la primera palabra que dice así, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lá não está escrito que Deus criou os céus e o mundo, Ahí no está escrito que Dios creó los cielos y el mundo, e sim os céus e a terra. y sí los cielos y la tierra. O mundo, na realidade, é um sistema caído, El mundo en realidad es un sistema caído, é um sistema maligno. es un sistema maligno. Então, a partir da queda, Entonces a partir de la caída, tudo que nós conhecemos diante da sociedade, todo lo que nosotros conocemos delante de la sociedad, sistema político, sistema político, sistema econômico, sistema económico, sistema religioso, sistema religioso, sistema social, sistema social, sistema educacional, sistema de educación, tem, na realidade, as garras da queda. tiene en realidad las garras de la caída. Faz parte de um mundo caído. Hace parte de un mundo caído. Por isso que devemos viver nesse mundo com discernimento. Por eso debemos vivir en este mundo con discernimiento. Porque esse sistema caído Porque ese sistema caído nada mais é do que o corpo de Satanás, nada más es el cuerpo de Satanás, através do qual ele se move. a través del cual él se mueve. Então vejam a seriedade dos laços desse mundo. Entonces miren la seriedad de los lazos con este mundo. E nós devemos estar cuidadosos com tudo aquilo que nós tocamos nesse mundo. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con todo lo que tocamos en este mundo. Vamos ver algumas outras passagens. Vamos a mirar algunas otras pasajes. 1 João, Primera Juan, capítulo 2, capítulo 2, e vamos ler aqui versos 15, 16 e 17. Primera Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Sim. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Isso. Quando nós colocamos esse primeiro versículo lido, versículo 15, Cuando nosotros colocamos este primer versículo que hemos leído, el 15, ao lado de João 3,16, al lado de Juan 3:16, parece que há um conflito, parece que hay un conflicto, porque lá está escrito: porque ahí está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira Dios amó al mundo de tal manera que deu seu Filho unigênito, que dio su Hijo unigénito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. para que todo aquel no perezca aquel que tiene la vida eterna. Mas aqui a palavra de Deus está nos mostrando uma outra realidade, Mas aquí la palabra de Dios nos está mostrando otra que realidad, nós não devemos amar o mundo. que nosotros no debemos amar al Então mundo. estamos falando de duas realidades diferentes. Entonces estamos hablando de dos realidades diferentes. No primeiro aspecto, o mundo ali, as pessoas que habitam nele. Primer aspecto, en el mundo ahí son las personas que habitan en él. Deus amou a humanidade Dios amó a la humanidad que deu seu Filho. y dio su Hijo. Mas aqui não devemos amar ao mundo, Mas aquí no debemos amar al mundo, que é o sistema caído, que es el sistema caído, nem as coisas que há no mundo. ni las cosas que hay en el mundo. Porque se nós amarmos esse mundo, Porque si nosotros amamos este o mundo, amor do Pai não estará em nós. el amor del Padre no estará en nosotros. Aí vejam as três características que encontram-se nesse mundo. Entonces miren las tres características que se encuentran en este mundo. Primeira, a concupiscência da carne, Primero, la concupiscencia de la carne, concupiscência dos olhos los deseos de los ojos e a soberba da vida. y la soberbia de la vida. Isso faz parte desse sistema caído. Y eso hace parte de ese sistema caído. É um sistema maligno. Es un sistema maligno. E se nós não estivermos compreendendo este assunto, Y si nosotros no comprendemos este asunto, podemos facilmente cair nos laços desse mundo. nosotros podemos con facilidad caer en los lazos de este mundo. Nós devemos amar a humanidade, Nosotros debemos amar la humanidad, mas não devemos amar esse mundo caído. mas no debemos amar ese mundo caído. Por onde quer que possamos andar, Por donde quiera que podamos andar, a Bíblia diz que devemos andar como sal nessa terra. la Biblia dice que debemos andar como sal en esta tierra. Enquanto esse mundo caído, devemos ser luz. En cuanto a este mundo caído, debemos ser luz. Luz nesse mundo. Luz en este mundo. Por que luz desse mundo? ¿Por qué luz de este mundo? Porque o mundo está em trevas. Porque el mundo está en Faz tinieblas. parte de um sistema caído. Hace parte de un sistema caído. Então, que o Senhor nos ajude a compreender essa verdade. Entonces, que el Señor nos ayude a comprender esta verdad. Vamos ver uma outra passagem. Vamos a ver otro pasaje. Aí perto, o livro de Tiago, Ahí cerca en el libro de Santiago, capítulo 4, en el capítulo 4, apenas um versículo. apenas un versículo. 4. En el 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Não é forte essa passagem? No es fuerte este pasaje. Nós devemos consultar o nosso coração Nosotros debemos consultar en nuestro corazón para nós avaliarmos o tipo de relacionamento que temos tido com esse mundo. para que podamos avalar el tipo de relacionamiento que tenemos con este mundo. Nessa versão que acabamos de ouvir, En esta versión que acabamos de leer, que ela é bem fiel, que ella es muy fiel, adúlteros e adúlteras, adúlteros y adúlteras, não compreendeis ¿no comprendéis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? que la amistad del mundo es muy enemistad fuerte. contra Dios? Es muy fuerte. Então nós precisamos que o Espírito Santo lance luz sobre nossa mente e coração, Entonces necesitamos que el Espíritu Santo lance luz sobre nuestra mente y nuestro corazón, para que nós não estejamos envolvidos com aquilo que traz tristeza ao coração do nosso Deus. para que nosotros no estemos envueltos con aquello que trae tristeza al corazón de nuestro Dios. Que o Espírito Santo verdadeiramente faça isso em nós, Que el Espíritu Santo verdaderamente haga eso en nosotros, para que nós possamos amar a humanidade para que podamos amar la humanidad e realmente não amar esse mundo caído. y realmente no amar este mundo caído. Porque este mundo foi quem crucificou a Cristo Jesus. Porque este mundo fue quien crucificó a Cristo Jesús. Um mundo caído, El mundo caído, com todo o seu sistema maligno. con todo su sistema maligno. Então, esse terceiro impedimento, laços com este mundo, Entonces el tercer impedimento, lazos con este mundo, também é algo que precisa tocar o nosso coração, también es algo que necesita que toque nuestros para que corazones, sejamos completamente libertos. para que seamos completamente liberados. Alguém poderia perguntar o seguinte: Alguien puede preguntar lo siguiente: qual a diferença de pecados e de mundo?
¿Cuál es la diferencia de pecados y mundo? Há uma diferença significativa Hay para una diferencia entender. significativa. Quando nós cometemos um pecado, Cuando nosotros cometemos un pecado, é como se nós pegássemos uma camisa de cor branca es como si nosotros tomáramos una camisa de color blanca e colocássemos sobre lama, y colocáramos sobre moho, lama, sujeira, ¿sí? Basura, barro, sobre o barro mole. sobre barro. Então a camiseta vai ficar toda manchada, não vai? La camiseta, Sucia. la camisa se va a quedar totalmente sucia, manchada. É isso. Agora, o mundo, Ahora el mundo, se nós pegarmos uma camiseta branca si nosotros tomamos una camiseta blanca e simplesmente passarmos algumas tintas coloridas, si simplemente pasamos algunas pinturas de colores, essas tintas não vão chamar a atenção de nós. esas pinturas no van a llamar la atención de nosotros, Porque muitas coisas que existem nesse mundo, porque muchas cosas que existen en este mundo, elas em realidade não são tão pecaminosas, tão sujas, ellas en realidad no son tan pecaminosas, tan sucias, mas elas são tão maléficas como os pecados. mas ellas son tan maléficas como los pecados. O mundo, ele tem essa característica de sutileza. El mundo tiene esa característica de ser sutil. Nos engana como as vitrines dos shoppings, Nos engañan con las vitrinas en los centros comerciales, porque nós somos cativados por essas coisas que brilham. porque nosotros somos cautivados por las cosas que brillan. E o mundo vai fazer de tudo para cativar o nosso coração. Y el mundo va a hacer de todo para cautivar nuestros Como corazones. essa camiseta colorida. Entonces tenemos esa camiseta colorida, Aparentemente ela é bonita. aparentemente es muy Ela não bonita. está suja Ella no está sucia com aquele lodo, con aquel barro, mas ela está colorida. mas ella está colorida. Mas é um caminho de engano Mas es un camino de engaño para cativar nosso coração. para cautivar nuestro corazón. Isso é o laço desse mundo. Y esos son los lazos de este mundo. Que o Senhor nos livre desse laço. Que el Señor nos libre de estos lazos. Agora vamos ver o caminho para termos vitória sobre esse assunto. Ahora vamos a ver el camino para tener la victoria sobre este asunto. Voltemos para a primeira epístola de João, Volvamos a la primera epístola de Juan, capítulo 5, capítulo 5, versos 4 e 5. versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Olha que singeleza da palavra de Deus. Miren aquí qué cosa Simples. preciosa de la simplicidad de la palabra de Dios. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Assim como o Senhor Jesus venceu, Así como el Señor Jesús venció, nós vencemos. nosotros lo vencemos. Por que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus? Porque la palabra dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por uma razão. Por una razón. Porque só existe um único vencedor nesse universo. Porque solo existe un único vencedor en este universo. Jesus Cristo. Jesucristo. Só existe um único vencedor. Solo existe un único vencedor. Jesus Cristo. Jesucristo. Nós Nosotros não lutamos no luchamos para alcançar uma vitória. para alcanzar alguna victoria. Nós lutamos Nosotros luchamos a partir de uma vitória. a partir de una victoria. A vitória de Cristo Jesus. La victoria de Cristo Não é Jesús. maravilhoso isso? ¿No es maravilloso Então esto? nós não pelejamos para sermos vitoriosos. Entonces nosotros no peleamos para hacernos Nós victoriosos. saímos como mais que vencedores da vitória. Nosotros ya salimos como más que vencedores de Para una victoria. desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Para disfrutar de todo aquello que el Señor nos dio. Por isso que a nossa vitória contra o mundo é esta que está relatada aqui. Por eso es que nuestra victoria contra el mundo es esta que está relatada aquí. A Bíblia fala assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. La Biblia dice así, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. O que é fé? ¿Qué es fe? É uma vida de união com Cristo. Es una vida de unión con Cristo. É uma vida de intimidade com Cristo. Es una vida de intimidad con É o Cristo. que nos liga com Ele. Es lo que nos une a Él. Esta é uma jornada da fé. Esto es una jornada de fe. Uma vida de união com Cristo. Una vida de unión con Cristo. É isso que vai nos dar a vitória sobre os laços desse mundo. Es esto lo que nos va a dar la victoria sobre los lazos de este mundo. Então aqui temos essa palavra que nos conduz à vitória. Entonces aquí tenemos esta palabra que nos conduce a esta victoria. Então nós vamos ser
livres desses ataques Entonces nosotros vamos a ser liberados de estos ataques quando nós vivemos essa vida de união com Cristo. cuando nosotros viviéramos una vida de unión con Cristo. E assim podemos dar um passo a mais em relação a uma vida de consagração. Y así podemos dar un paso adelante en una vida de consagración. Então nós já vimos que os enganos de Satanás podem ser vencidos por nós, podemos desfrutar de vitória sobre ele. Entonces nosotros ya hemos visto que los engaños de Satanás nosotros podemos vencer sobre ellos en una vida de victoria. Podemos confessar nossos pecados Podemos confesar nuestros pecados e podemos ter vitória sobre os ataques desse mundo. y podemos tener la victoria sobre los ataques de este mundo. E vamos ver aquela situação que eu reservei para o final, Ahora vamos a mirar um impedimento que eu deixei para o final, lo que el hermano dejó, el impedimento que el hermano ha dejado para el final, como aquilo que seria o mais significativo de todos, como lo que sería más significativo de todos, que são as coisas boas que nos impedem de ter uma vida de consagração. que son las cosas buenas que nos impiden tener una vida de consagración. Apenas um texto. Apenas un texto. Hebreus capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 1 e 2. versículos 1 y 2. Por tanto, Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amém. O primeiro versículo que foi lido El primer versículo que hemos leído fala que nós devemos nos desembaraçar dice que nosotros debemos despojarnos de duas coisas: de dos cosas, de todo o peso de todo peso e do pecado. y del pecado. O pecado nós sabemos o que é, Nosotros ya sabemos qué es el pecado. mas o que representa esse todo peso? Mas ¿qué es lo que representa esto que dice todo peso? É algo que necessariamente não é um pecado. Es algo que necesariamente no es pecado. São coisas boas Son cosas buenas que nos distraem do Senhor. que nos distraen del Señor. Esse peso, eles são distrações que envolvem a nossa vida. Este peso son esas distracciones que envuelven nuestras vidas. São as muitas ocupações que muitas vezes vêm sobre nós Son muchas ocupaciones que muchas veces vienen sobre nosotros e nos roubam de uma comunhão com o Senhor. y nos roban de una comunión con el Señor. Por exemplo, você pode participar de uma corrida, Por ejemplo, usted puede participar de uma corrida longa. una carrera larga. Se você quiser correr de casaco de pele Si usted quisiera correr esa carrera con un Y jersey de piel e de botina de soldado y con botas de soldado e um capacete, y un casco, você pode. usted puede correr. Mas isso vai te atrapalhar. Mas esto lo va a entorpecer. É um peso, Es un peso, não é verdade? ¿no es verdad? E muitos de nós estamos cheios de vestimentas Y muchos de nosotros estamos llenos de vestiduras desnecessárias que no son necesarias, que nos impedem de avançar rapidamente Que na nos obra im- de Deus. que nos impiden avanzar rápidamente en la obra de Dios. São coisas legítimas. Son cosas legítimas. Pode ser nossos trabalhos, Puede ser nuestros trabajos, nossa profissão. nuestra profesión. Muitas pessoas se enveredam por muitos envolvimentos no seu trabalho. Muchas personas cogen veredas que los guían por muchos trabajos, Roubam nosso coração do Senhor. roban nuestro corazón del Señor. Então nós devemos medir diante do Senhor Entonces nosotros debemos medir delante del Señor para ver se eu estou fazendo, para ver si yo estoy haciendo, não está me afastando do Senhor. no me está apartando del Com Señor. coisas legítimas. Son cosas legítimas. Que o Senhor nos guarde disso. Que el Señor nos guarde de esto. Nós devemos colocar aqui 3 situações como testes para nós. Nosotros debemos colocar aquí 3 situaciones como un test para nosotros. Tudo aquilo que rouba a minha comunhão de oração, Todo aquello que roba mi comunión de oración, em primeiro lugar. en primer lugar. Tudo aquilo que rouba meu momento de meditação na palavra, Todo aquello que roba mi momento de meditación de la palabra.
E tudo aquilo que rouba a minha comunhão entre os irmãos todo aquello que roba mi comunión entre los hermanos, pode ser um peso. puede ser un peso. E eu devo avaliar diante do Senhor. Y yo debo avalar esto delante del Señor, Porque isso pode estar sendo um atrapalho porque esto puede estar siendo algo que me está impidiendo para que eu não tenha uma vida mais adequada de consagração. para que yo no tenga una vida más adecuada en consagración. Então, esse peso, essas coisas boas podem nos separar diante do Senhor para que não tenhamos uma vida de consagração. Entonces este peso, estas cosas buenas nos está impidiendo de tener una vida de consagración delante del Señor. Que o Senhor nos ajude, irmão. Que el Señor irmã. nos ayude, hermanos y hermanas. Sejamos libertos dessas amarras. Que seamos liberados de estos cosas que nos atan, ataduras. Que Ele nos dê graça para que possamos avançar. Que Él nos dé la gracia para que podamos avanzar. E qual que é o remédio? Qual que é a solução? ¿Y cuál es el remedio? ¿Cuál es la solución? Olhem fixamente para o autor e consumador da sua fé. Miren fijamente para el autor y consumador de vuestra fe, Jesus. Jesús. Jesus. Ele é a solução. Él es la solución. Ele é o nosso tudo. Él es nuestro todo. Falamos há pouco de uma vida de união com Ele, vida de fé. Hablamos hace poco de una vida de unión, una vida de fe. É a mesma realidade colocada em outras palavras. Es la misma realidad colocada en otras palabras. Olhem fixamente para Ele. Miren fijamente a Él. Ele é o autor e consumador da sua fé. Él es el autor y consumador de vuestra Então, fe. que o Senhor nos ajude, queridos irmãos e irmãs. Entonces que el Señor nos ayude, queridos hermanos y hermanas. Sejamos libertos completamente desses impedimentos, Seamos liberados completamente de estos impedimentos para que possamos ter caminhos abertos para uma vida de consagração. para que podamos tener caminos abiertos para una vida de consagración. E assim estaremos fazendo a vontade do Senhor. Y así estaremos haciendo la voluntad del Señor. Estaremos conectados com o céu. Estaremos conectados con el E cielo o Senhor poderá fazer a sua obra através de nós. y el Señor podrá hacer su obra a través de Porque nosotros. estará encontrando corações consagrados a Porque Ele. estará encontrando corazones consagrados a Él. A Ele toda a glória, honra, poder e majestade. A Él toda honra, poder y majestad. Amém? Amén. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Una palabra expresada, Señor. Capacítanos, Señor, para atender a ella, Señor, con toda gracia, Señor, que solamente puede provenir de ti, Señor. Amém. Verdade. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos capacite, Señor, para tomar pose de lo que tú nos estás entregando. Y sernos liberados, Señor, de todo aquello, Señor, que nos esté impidiendo, Señor, vivir una vida consagrada a ti, Señor. Que realmente nuestros corazones anhelen, Señor, esta posición, para que tu Santo Espíritu nos conduzca en total discernimiento frente a esta realidad, Señor. Por todo lo demás, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú una vez más muestras tu fidelidad para con nosotros, Señor, dándonos la provisión necesaria para acercarnos más a ti, Señor. En tus manos, Señor, manos heridas, Señor, nos guardamos, Señor. En tu santo nombre te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Amén.